Saudação de paz a todos os nossos queridos e amados irmãos. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando acerca da revista da Escola Dominical, mais precisamente a revista dos jovens. A lição que iremos abordar é a lição de número 8, onde será lecionada nas salas, classes e congregações no dia 19 de fevereiro de 2023, e temos um tema: o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Nós temos aqui um texto principal, nós temos o resumo da lição, temos aqui a leitura bíblica em classe e também alguns objetivos a serem alcançados. Quero te convidar a se inscrever neste canal, deixar o seu like e, consequentemente, fazendo isso, você vai estar nos estimulando para que possamos gerar mais conteúdos como esse e o nome do Senhor ser glorificado. Você, querido professor, querido aluno, fique conosco até o final deste vídeo e vamos juntos aprender uns com os outros. A lição de hoje é o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. O texto principal está em Mateus capítulo 5, versículo 14, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O resumo da lição diz: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Nós temos alguns objetivos a ser tratado. Primeiro, conscientizar, destacar e mostrar. Conscientizar de que os santos são bem-aventurados. Destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. Vamos aqui para a nossa introdução e, consequentemente, os tópicos e subtópicos que está bastante sugestivo. É obrigatório que o professor faça a leitura do texto bíblico, que está registrado em Mateus capítulo 5, verso 13 ao 17, Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 3, o 5 ao 7 e do 16 ao 18. É a partir desses textos, que serão textos usados como base para a explanação da nossa revista. Vamos aqui para a nossa introdução. Na introdução diz assim: na lição deste domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Este sermão é um dos 5 grandes discursos deste Evangelho. Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo, e a prática da justiça para a glória de Deus. A caráter introdutório, meus irmãos, nós vamos ver a importância de ser diferente, de ter uma conduta diferente e colocar em prática os princípios de Cristo sobre a sociedade que a gente vive. Então, caráter de introdução, nós vamos entender essa ideia de ser luz e também de ser sal deste mundo. Nós temos aqui o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico ele está subordinado a partir de 3 subtópicos, e o tópico principal diz: os santos são bem-aventurados. O primeiro subtópico fala os bem-aventurados, Mateus 5, do verso 1 ao 12. O segundo subtópico fala os santos são sal da terra e luz do mundo. E o terceiro, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico, os bem-aventurados. Na abertura do Sermão do Monte, encontramos 8 bem-aventuranças, como entender o reino e a promessa de que os pobres e os excluídos seriam felizes. Os pobres e os que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrariam conforto na justiça, sendo confortados pelo amor de Deus. Nesse primeiro ponto aqui, sobre as bem-aventuranças, é importante a gente entender o que é ser bem-aventurado. Então, fiz aqui umas pequenas anotações, é importante você atentar para isso. O significado de ser bem-aventurado nos traz a ideia de ser feliz, afortunado, ditoso. Ou seja, refere-se mais do que um sentimento emocional. É uma felicidade plena. Fala de um bem-estar concedido por Deus que pertence apenas aos fiéis, aos servos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus. A bem-aventurança, irmãos, é uma felicidade que só os servos de Deus possuem, pois caracteriza a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então, é importante ressaltar que Jesus ensina que a felicidade do servo de Deus ela vai na contramão do que o mundo diz ser feliz.
O mundo diz o que é felicidade, ou seja, o mundo tem um padrão de felicidade. O mundo ele prega para nós uma felicidade, mas a felicidade que Cristo prega em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, falando acerca das bem-aventuranças, vai na oposição dessas características que o mundo ensina para nós. Por exemplo, a felicidade que o mundo gera, ou que tenta pregar como um ato feliz, se resume em prazeres, em riquezas, em conquistas, em prosperidade, em lazer e coisas semelhantes a essa. Então, ou seja, são coisas que se concentram aqui na Terra. Prazeres momentâneos, atos superficiais que geram momentaneamente um certo tipo de prazer. No entanto, na fé em Cristo, basicamente o cristão ele é feliz independente da circunstância que ele se encontre. Isso aqui é muito importante colocar em prática em sala de aula. A felicidade do cristão, o bem-aventurado do ser cristão, ele é independente do que tem, do que faz, do que possui, do que adquire. Então, em resumo, a felicidade do cristão, ela se concentra em se submeter à soberana vontade de Deus. E eu deixo aqui uma referência para falar sobre essa oposição entre mundo e luz, sal da terra, igreja, e o que o mundo prega, que está registrado aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Você pode fazer essa leitura em classe, que diz: Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aí entra: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Essa é a verdadeira felicidade, se submeter à soberana vontade de Deus e, consequentemente, ter uma alegria plena. E quando nós falamos sobre essa alegria plena, o nosso querido pastor Natalino das Neves, ele deixa aqui no último parágrafo a seguinte expressão: Jesus Cristo inicia a proclamação do reino de Deus, indicando o caminho da felicidade. Aí lá vai. Diferente do que alguns defendem, a santidade não é sinônimo de semblante fechado, sério, pois os santos têm alegria como fruto do Espírito, e a alegria do Senhor é sua força e a formoseia o rosto. Está registrado em Provérbios capítulo 15, versículo 13. Ou seja, diferente do que o povo entende sobre santidade, os mais radicais, os mais legalistas, aquela santidade que me exclui, aquela santidade que me deixa indiferente quanto às minhas reações. Não, a santidade que o servo de Deus ele carrega no coração é uma santidade alegre, uma santidade feliz. Ele é um crente que se encontra em uma verdadeira alegria. Ele não é ranzinzo, não é azedo, ele não é um crente fechado, um crente que não se comunica, um crente que não se relaciona. Pelo contrário, o jovem que carrega a santidade de Cristo, ele é um jovem feliz que vai na contramão de qualquer tipo de prazer humano. Aí eu coloquei aqui, é importante ressaltar, que a alegria do crente ela é constante pela vida redimida na cruz do Calvário, ou seja, a oferta perfeita que gerou alegria eterna. Mateus capítulo 25, versículo 23, está escrito: O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A alegria do seu Senhor. Ou seja, uma alegria que não se concentra somente aqui na terra, mas também alcança o céu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 diz: Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, ele não depende de circunstâncias para ser feliz. Vamos agora aqui para o nosso segundo ponto. Os santos são o sal da terra e a luz do mundo. Nosso texto base é Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. O pastor Natalino das Neves diz assim: as pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus e os vivendo em seu dia a dia são o sal da terra e a luz do mundo. Vamos lá. Em caráter de sal e de luz, nós vamos destacar, primeiro ponto, o sal, o que está registrado. Vós sois o sal da terra. Ou seja, o sal é tanto um conservador como um intensificador de sabor. Essa é a importância
do sal. Ele é um conservador, preserva os alimentos, conserva os alimentos, como ele intensifica o sabor. Jesus, ao falar sobre o sal, é evidente que ele está fazendo alusão ao ato de preservar, ao ato de conservar. Ou seja, a igreja, ela é o sal deste mundo, é o que mantém esse mundo deteriorado pelo pecado ainda de pé. O motivo pelo qual esse mundo ainda não foi consumido é a igreja que tem preservado. Isso é interessante, porque o sal, a ideia do sal no Mar Morto, ali no mapa geográfico de Israel, nós percebemos que o sal ele é normal. Em que ponto ele se torna insípido, ou seja, ele perde o seu real valor de preservar? É quando ele começa a se misturar, ele começa a enfrentar algumas misturas próximo do Mar Morto. É um cálcio que nós colocamos aqui como o gipsita e outros minerais que misturam com o sal, que vai perdendo a sua essência, vai perdendo o seu sabor e vai perdendo a sua eficácia. Então, quando esse sal entra nesta mistura, é quando ele vai perdendo o seu valor. Podemos aplicar isso sem medo de errar, que a importância de ser sal é o sal em plenitude. Ele é absoluto, o conservador e o preservador, a utilidade do sal ela é absoluta. A partir do momento que este sal começa a se misturar, ele perde o seu valor. Assim também é o cristão. Somos sal, somos luz, precisamos preservar, conservar, precisamos ser diferente. A partir do momento que o jovem começa a se misturar, começa a se envolver, começa a praticar coisas que não lhe convêm, ele passa a ser insípido, ele passa a perder o seu valor, ele passa a perder a sua eficácia. Aplica isso em sala de aula e interaja com os alunos. E quando nós falamos ainda sobre a questão da luz, a luz nesse mundo, nesse caso, quem é a luz nesse mundo? A igreja. A igreja é o dissipador das trevas promovida por causa da luz. E a nossa base de luz, ele é a nossa luz por excelência, ele é a própria luz, o nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 5 diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não derrotarão. Ou seja, Jesus é o dissipador das trevas, pois ele é a própria luz. Ou seja, o sal e a luz, eles falam da nossa conduta, fala do nosso comportamento, fala das nossas atitudes. Então, é importante entender a importância do que se trata o sal e também ser luz. Sal é a ideia de conservar e luz é a ideia de dissipar as trevas. Ambos têm a sua notoriedade e a base principal para essa notoriedade baseia-se na nossa conduta, no nosso comportamento, nos nossos princípios, no nosso testemunho. Então, quando a gente fala de testemunho como sal e como luz, tem algumas referências aqui que me chamam a atenção. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, e Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 15, e Mateus capítulo 5, versículo 16, são três referências que você pode usar em sala de aula. 1 Pedro capítulo 2, verso 12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que aquilo que eles acusam a praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Filipenses capítulo 2, verso 14 ao 15 diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, são referências que apontam para a nossa conduta, para o nosso comportamento, fazendo referência que nós somos sal e luz desse mundo. Vamos agora aqui para o nosso terceiro tópico, que diz: o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus.
No segundo parágrafo, aqui da metade para baixo do texto, diz: Jesus adverte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 20. A lei tinha como objetivo produzir justiça e uma vida solidária. Jesus mostrou que esse, infelizmente, não era o ensino, muito menos a prática dos principais mestres e líderes do judaísmo. Então, qual é a ideia aqui? O contraste entre a justiça, a tradição, e a justiça do reino de Deus. Isso aqui é muito interessante a abordar, né, em sala de aula. Por quê? Porque os fariseus, eles faziam uso das tradições, dos usos e também dos costumes. Ou seja, eles colocavam em prática aquilo que era exterior. Eles eram zelosos, eles colocavam em prática pela a aparência, eles tinham visibilidade. Então, aquilo que era visível para eles, aquilo que as pessoas pudessem observar neles, eles colocavam em prática com bastante zelo. Ou seja, eles se apropriavam destes comportamentos para obter atos de justiça. Por esse motivo que Jesus disse em Mateus 5,20, que a nossa justiça, ela deve exceder, ela deve ser muito maior que a dos fariseus. Por quê? Porque a dos fariseus, ela se limita em um ato externo e a dos cristãos, ela tem um estado interno. Isso é muito interessante, porque Mateus 5,20 diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, é importante entender isso, que o estado interior, é o que foi falado na nossa lição anterior, o estado interior, a santificação de dentro para fora, é o que expressa de fato e de verdade os nossos atos de justiça. Nós vamos entender lá na frente que antes mesmo de Deus observar as obras das nossas mãos, Deus atentou para a intenção do nosso coração. Pega essa frase e coloque em prática em sala de aula. Vamos agora aqui para o nosso tópico 2, que fala acerca da santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. O primeiro subtópico fala dar esmola por amor e não por ostentação, Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 3. O segundo é orar em secreto, Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 6. E por fim, o jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e também de solidariedade. E aqui é muito interessante falar sobre isso. Por quê? Porque no ato da santificação, se dá por meio da parte da justiça e da solidariedade, imediato fala sobre o dar esmola por amor e não por ostentação. Então, é evidente que o professor vai ler e vai entender algumas verdades, mas atente isso aqui. No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever dos súditos do reino de Deus. O que o pastor tenta nos passar através da palavra de Deus? É que cabe ao perfil do discípulo essa grade curricular. O quê? O estado da generosidade. A generosidade é um perfil dos servos de Deus. A prova disso é que Atos capítulo 20, verso 35, Paulo lembra os irmãos que Jesus disse que melhor é dar do que receber. E você pode fazer uso de uma referência também bastante conhecida, que é Mateus capítulo 25, versículo 35. E você lê até o final desse capítulo e você vai perceber que Jesus adverte aos discípulos sobre o ato da generosidade, falando sobre a fome, a vestimenta e a visita no presídio. Se nós fizermos isso a um desses pequeninos, também estaríamos fazendo ao Senhor. É um ato de generosidade. Toda vez que Deus ele tem propósito de nos abençoar, essa bênção não se limita na nossa pessoa, mas tem propósito de abençoar também outras pessoas. Então a bênção de Deus, ela não só é para mim, ela não limita-se em mim, ela também tem propósito de alcançar outras pessoas. Então o ato de generosidade cabe ao perfil de todo servo de Deus. O último parágrafo diz assim: pode-se manter as aparências e aplacar a ira da consciência, mas diante do justo juiz não tem como camuflar as intenções e motivações do coração e se apresentar como um santo. Por quê?
esse comentário aqui no último parágrafo? Porque os fariseus, eles tinham e carregavam esse estado de hipocrisia, de dar esmola em estado de visibilidade. Você percebe na leitura que contribuir e dar esmola era um ato cultural, de modo que a atitude que os fariseus tinham em fazer essa contribuição não tinha outro propósito a não ser ter visibilidade, se autopromover, que eles pudessem ser vistos pelos homens. E isso aqui é condenado por Cristo, porque antes mesmo de o Senhor atentar para as obras das nossas mãos, como eu já falei, ele atenta para a intenção do nosso coração. Eu gostaria de deixar para você Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz o poder da poderosa palavra de Deus e que através da palavra do Senhor, nada foge do Senhor nosso Deus. Diz assim, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada de que qualquer espada de 12 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, dá esmola por amor e não por ostentação. Nós somos generosos por amor e não porque queremos visibilidade. Visibilidade é hipocrisia. Contribuir com generosidade revela amor. Segundo tópico, orar em secreto. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 6. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Fazem isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelos ouvintes ou a demonstração de sua habilidade linguística ou conhecimento teológico. Os escribas e fariseus oravam para serem vistos. Então, como já falei, essa visibilidade que os fariseus eles desejavam não era só na questão da oração, mas também na questão das esmolas, da generosidade, esmolas, da oração e também do jejum, que nós vamos falar já no próximo tópico. Então é importante atentar por isso aqui, por quê? Porque enquanto os fariseus eles se preocupavam em ser vistos orando, Jesus adverte os seus discípulos dizendo que não era para fazer semelhante aos fariseus, pois a oração correta perante o Senhor que deveríamos proceder era uma oração de quarto fechado, face a face com Deus, sem o propósito da visibilidade, mas ter uma particularidade com Cristo, ter uma particularidade com o Senhor, revelando intimidade. Por quê? Porque no quarto fechado, todo orgulho e vaidade do homem, ela não prevalece, ela não prospera. Então Jesus tem interesse em trabalhar na vida dos discípulos e que os discípulos colocassem em prática esse princípio de que a vaidade, a soberba, o orgulho ou até mesmo a hipocrisia viesse reinar no coração dos discípulos por meio da oração em secreto. E quando nós falamos esse termo secreto, nós precisamos entender que nós estamos orando diante de um Deus que sabe todas as coisas e que vê o que está oculto, sabe o que está acontecendo em todas as áreas da nossa vida, conhece a nossa estrutura e de longe, diz a Bíblia, ele sabe dos nossos pensamentos. A prova disso é Jeremias 17:10, uma referência que você pode usar sobre o Deus que vem em secreto. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha o versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, o Senhor, ele conhece todas as coisas. E o último parágrafo aqui diz assim: o que vale não é a quantidade de palavras, nem o tempo da oração, como muitos alerdeiam, mas um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Então, como disse aqui o pastor Natalino das Neves, muitos, afã de ter visibilidade, né, nas congregações do tempo, fazem uso de uma linguagem mais formal para se aparecer diante dos homens, estendem essas orações em grande quantidade, e quando, na verdade, Deus, que conhece o coração do homem, exige de nós apenas uma sinceridade, exige de nós um coração contrito, um espírito quebrantado,
E isso, irmãos, não fala de tempo, isso fala de comunhão, de intimidade, de conversar com o Senhor. Alguém disse que quando nós encontramos o caminho da intimidade, o tempo é o que menos importa, né? E alguém pode até perguntar, irmão Márcio, qual é o tempo que eu preciso falar com Deus? E até que momento eu preciso me aprofundar na oração com o Senhor? O tempo está registrado em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 17. Esse é o tempo que nós precisamos atentar para a oração. E qual é o tempo? O texto diz: orem continuamente, ou seja, orem sem cessar. Então, o propósito da oração é de nos aproximarmos de Deus, gerar intimidade com Deus e nos fortalecermos no Senhor. E essa oração, quando ela tem um ingrediente de um coração quebrantado, de um espírito contrito, isso aí alcança o coração de Deus. A prova disso é que o Salmo 51, verso 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa é a grandeza e o poder do nosso Senhor, quando ele contempla um coração quebrantado, um espírito contrito. Deus tem uma resposta imediata, Deus tem um escape, Deus tem uma solução, Deus tem um refúgio para estes e o nome do Senhor é glorificado. Vamos para o nosso terceiro tópico. O jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e de solidariedade. A doação de esmola, a oração e o jejum eram práticas comuns dos judeus, ouvintes de Jesus. Ele inicia geralmente com a palavra quando, demonstrando que essa era uma prática comum. Ou seja, quando Jesus fala quando orares, quando jejuardes, quando for dar esmola, leva-nos a entender que era uma prática rotineira, comum, que isso eles tinham que fazer, né? Então isso aqui é muito interessante a ser abordado. E outra coisa importante falar sobre o jejum, que a visibilidade que os fariseus eles procuravam era uma visibilidade externa ao ponto de Jesus, né, contrariar eles quanto à sua aparência, né? Ou seja, eles aparentavam estar dias sem comer através do jejum, um semblante cansado para ter visibilidade e mostrar que de fato eles estavam ali jejuando. Jesus disse que essa não seria o melhor comportamento, a melhor atitude. O melhor seria, né, lavar o rosto, pentear o cabelo, deixar as coisas bem aparentes para que ninguém saiba que nós estamos fazendo. E biblicamente falando, o melhor jejum é aquele que está acompanhado com a solidariedade. Isso temos algumas referências a ser observado aqui. E quando nós falamos sobre esse estado de solidariedade, nós aqui destacamos uma expressão do pastor John Marcato, que ele diz pelo menos 3 verdades sobre o jejum. O jejum ele está associado com a tristeza, Mateus capítulo 9, verso 14 ao 15. O jejum está associado com a oração, Mateus 17, capítulo 17, versículo 21. E também o jejum está associado com a caridade, Isaías capítulo 58, do verso 3 ao 7, verso 3 ao 6. E por fim, a busca da vontade de Deus, Atos capítulo 13, versículo 2 ao 3 e Atos capítulo 14, versículo 23. Então são referências que possam enriquecer aqui na nossa aula e também aí na sua aula. Vamos agora aqui para o nosso último tópico, o tópico de número 3. Tem sido bênção para você esta aula, essas informações, essas referências, essas pequenas aplicações práticas e objetivas? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse canal, esse vídeo aqui para outras pessoas, para que outras pessoas possam estar também sendo abençoadas através da Escola Bíblica Dominical. Vamos agora aqui para a nossa terceira e último tópico, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Temos também aqui 3 subtópicos: a didática do ensino de Jesus, a vida do crente deve ser construída sobre a rocha e a autoridade do ensino estar coerente entre a teoria e a prática. A didática do ensino de Jesus. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo. Aqui, irmãos, é muito interessante
abordar. Uma coisa importante a ser falado a princípio é o que é didática. Didática é a arte ou a técnica de ensinar. É a forma com que você passa a informação. É o método que você usa para aplicar o conhecimento. Isso é a didática. A didática, ela se adapta conforme o público que está diante de nós. É importante você entender, como professor e também como aluno e futuros professores, que o público vai definir que tipo de método e didática nós iremos usar para a melhor compreensão daquele público. E Jesus, ele foi tão feliz nas suas abordagens e suas ilustrações que, mesmo sendo um público com bastante diversidade, ele tinha a capacidade de alcançar o coração de todos, de modo que todos falassem em alto e bom som, que estavam maravilhados com a forma do ensino que Jesus se expressava. Então, melhor do que ter conhecimento é fazer uso de uma boa didática, de um bom método. E quem nos ensina acerca disso também é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez uso de uma didática para que ele pudesse salvar alguns. Você lê em sala de aula, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao versículo 22, que diz: porque, embora sendo livre de todos, firme escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Ele vai falar que ele se torna judeu para os judeus, ele se torna debaixo da lei para os que estão na lei, ele se torna de fracos para com os fracos, de gentil para com os gentios. Com o propósito, no fim, ele diz assim: a fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos tornei-me tudo, para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que na pregação e no ensino a didática ela é aprovada. Então pega isso aqui e coloca em prática. Muda-se o método, muda-se a didática, mas o conteúdo é o mesmo. Qual é o conteúdo? O conteúdo é Cristo. Conteúdo é a mensagem do Calvário. Conteúdo é morte, ressurreição e a volta do Senhor Jesus. É a partir desses três elementos que nós fundamentamos o nosso ensino. Mas os métodos da aplicação para alcançar os corações, ele é diversificado. Aqui no nosso segundo tópico, fala sobre a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de duas casas. A primeira construída sobre a rocha por um homem prudente, que Jesus assemelha com aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. Aqui nesse segundo tópico, o que é importante a gente absorver? Que melhor do que ter conhecimento é colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Então, não é o quanto nós conhecemos, mas o quanto nós estamos colocando em prática. Então, Jesus nos ensina em Mateus 7, 24 a 27, que ouvir a palavra de Deus não é suficiente. É necessário colocar em prática a poderosa palavra de Deus para que ela tenha o seu efeito eficaz na nossa vida. Isso é tão verdade. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, ser praticante da palavra de Deus e não um mero ouvinte é o que nos vai dar base, é o que vai nos dar alicerce, é o que vai nos fortalecer para que a gente possa então viver a plenitude em Cristo Jesus. O último parágrafo diz assim: ele ensina que a vida, nossa casa, é construída por meio de opções fundamentais que vão nortear o comportamento ao longo da nossa caminhada. Nesta parábola, a rocha significa os ensinos de Jesus colocados em prática. Detalhe, a Bíblia diz que aquele que ouve e não coloca em prática edifica sua casa sobre a areia, vem a tempestade, e o texto diz, e grande é a queda. Preste atenção nisso, coloque em prática em sala de aula e cause uma dinâmica entre os alunos. Vamos agora aqui para o nosso terceiro e último tópico. A autoridade do ensino está coerente entre a teoria e a prática. A autoridade está coerente entre a teoria e a prática.
Nessa leitura, diz assim: um dos grandes anseios dos judeus da época de Jesus era a chegada do reino de Deus, anunciado pelos séculos, a que alimentava as esperanças daquele povo subjugado pelos romanos. Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade, o caminho que oferece o arrependimento e perdão dos pecados e um novo tipo de relacionamento com Deus sem intermediários. Jesus afirmou que sua vida e ministério eram o cumprimento da lei. A sua morte expiatória perfeita e definitiva derruba qualquer ensino da necessidade de sacrifícios para se ter uma vida de santidade e que agrade a Deus. Jesus ensinou que estava vivendo. Aí estava a autoridade que causava admiração em seus ouvintes. A palavra autoridade aqui, ela não se direciona para um tom de voz, ou até mesmo para um título ou para uma função. Não. A autoridade de Jesus ela era diferente dos fariseus. Por quê? Porque a dos fariseus, eles faziam uso de uma outra referência ou de outra pessoa para apontar a sua autoridade. Jesus, ao ensinar, ele não faz referência de ninguém, ele usa ele como própria referência. Ele é a referência, ele é o próprio exemplo, ele é a autoridade. Por conta disso, que os ensinos de Jesus tinham base, tinha coerência entre o que ele falava e o que ele praticava. E o ensino de Jesus teve seu ato de consumação na expiação perfeita, no sacrifício perfeito, na morte perfeita, promovida por ele mesmo na cruz do Calvário, se entregando, se cumprindo o que ele ensinava para os discípulos, se cumprindo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, se cumprindo o que está registrado pelos profetas. Então Jesus ele tem a autoridade não porque ele fala, mas porque ele coloca em prática. Então a autenticidade do sacrifício de Cristo trouxe um sacrifício perfeito e definitivo. Por esse motivo que a autoridade de Jesus se baseava não em títulos ou em palavras, mas sim na prática de sua fala consumada na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, melhor, muito melhor do que pregar, ensinar, é colocarmos em prática aquilo que pregamos e ensinamos. Alguém disse que o nosso testemunho fala tão alto, mas tão alto que não consegue ouvir a nossa voz. Então, que o nosso testemunho, a nossa conduta, o nosso proceder, de fato, seja sal da terra e luz desse mundo. Foi bênção de Deus para você esta aula? Eu acredito que sim. Que o Senhor Jesus abençoe você, abençoe sua família, abençoe a sua casa, abençoe seus projetos, abençoe tudo o que Deus colocar diante das tuas mãos. Que você tenha uma aula extraordinária, que os pontos e referências que foram aplicados aqui agreguem no teu esboço, no teu conhecimento, e que o Senhor prospere cada vez mais as nossas vidas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.